ao secundário. Dr. João Alvarenga, o senhor acaba de ter uma reunião com a senhora Ministra da Educação. Correu bem a reunião? Infelizmente, eu gostava de estar a dizer aqui que correu bem e seria uma ótima notícia para as muitas comunidades educativas ao longo do país que estão com uma insegurança quanto ao seu futuro. Infelizmente, não correu bem. Os valores que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado mantiveram na mesa de negociações, se foram os valores iniciais, continuam a falar de um financiamento de 80 mil euros por turma, o que é manifestamente insuficiente. Isso, a redução percentualmente, o que é que significa? Isso, portanto, o valor médio do custo do aluno ano nos colégios com contrato de associação era de 114 mil euros turma e o Ministério propõe 80 mil. Isto já foi, e os colégios têm vindo à rua a dizer isso é impossível. Isso é a tal redução de 20%. Isso, fiz contas de cabeça, mas é mais ou menos isso, não é? Exatamente. De qualquer modo, nós entendemos que, e nunca colocamos de lado a disponibilidade para encaixar os cortes necessários. É evidente que entendemos os cortes no alinhamento do Ministério da Educação, que estão previstos 11% para o Ministério da Educação. Entendemos que o facto de apontar 20% para o ensino privado, que é uma discriminação. Mas, para além dos cortes, para nós é muito gravoso e é talvez o fator de maior instabilidade aquilo que o Sr. Presidente da República acabou de referir, que é a imprevisibilidade. Estávamos a negociar com a Secretaria de Estado o encaixe dos cortes, quando somos surpreendidos sem termos conhecimento de um decreto aprovado em Conselho de Ministros que denuncia todos os contratos a partir de agosto de 2011. Não serve o argumento de se dizer que era necessário rever, porque poderia ser negociado antes e não fazer o corte imediato sem dizer às comunidades o que é que ia acontecer a seguir. Este decreto veio a criar a tal instabilidade que vimos na peça e que nós pedimos hoje. Eu pedi à Sra. Ministra que era importante criar estabilidade nas escolas e para isso era necessário dizer às escolas que os contratos seriam renovados estando a associação disponível para depois negociar a alteração ao Estatuto do Ensino Particular. O senhor tem manifestamente ali no Presidente da República um advogado ao mais alto nível a defender a vossa posição, mas defenda-me esta posição. Porquê é que o Estado tem que financiar o ensino particular? O Estado está a financiar e é necessário perceber como é de que escolas é que estamos a falar. Quando falamos em ensino particular e cooperativo, temos que pensar em escolas que não têm qualquer financiamento, que são as famílias que pagam a mensalidade, mas temos depois as escolas que são comparticipadas, em que as famílias optam por essa escola, mas como são famílias com rendimento baixo, o Estado, cumprindo a Constituição, do direito de escolha das famílias, do Estado comparticipa uma pequena percentagem conforme a captação da família, mas isso, a média anda em 750 euros anuais, que é insignificante, e depois existem as escolas em que a rede do Estado não tinha escola em determinadas zonas do país, e bem, em vez de construir lá, porque não tinha disponibilidade para construção, incentivou os privados a que construíssem. Contratualizou. Esses privados desenvolveram, estas escolas estão sobretudo na província, portanto em zonas carenciadas, essas escolas ao longo de 30 anos serviram a rede estatal gratuita, em paridade com a escola do Estado, e integrados na rede escolar estatal gratuita. Entendemos nós que o Estado tem uma obrigação com estas escolas que ao longo do tempo prestaram um serviço público e que são necessárias ainda. O Estado entende de um momento para o outro rever isto tudo e antes de negociar e de o anunciar faz um decreto em que denuncia todos os contratos. Nós estranhamos. E estranhamos porquê? Porque ainda no governo anterior, com a doutora Maria Lourdes Rodrigues e com o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos,
se negociou longamente, mas chegou-se a um entendimento e a um bom acordo. Mas já houve redução de verba no ano passado? Não, chegou-se a um bom entendimento em termos destes colégios com contrato de associação. E estabilizou-se o número de turmas. A associação e os colégios entenderam que as situações também se alteraram, mas negociou-se e chegou-se a um acordo. Esse acordo, que tem um ano de existência, é completamente truncado agora com este governo e com esta equipa ministerial, denunciando todos os contratos e criando esta instabilidade nas escolas que nós não podemos aceitar. O que é que há zonas onde ainda é só o ensino privado, particular e cooperativo, que assiste a população local? Exatamente. Há zonas ainda nessa situação, sem alternativa numa escola pública. Há zonas onde não há qualquer alternativa. E mesmo essas são abrangidas por este corte? E mesmo essas têm o seu contrato, o decreto é para todos. Portanto, essas escolas também têm denunciado o seu contrato a partir de agosto. O Governo não mostrou aí qualquer flexibilidade, caso a caso? Nós não temos, nós dissemos à Sra. Ministra que as comunidades educativas necessitam de saber com o que contam. E se há um decreto que as extingue, ou que extingue o contrato, e para além disso precariza o hipotético contrato, forçando a que a renovação seja ano a ano, ou seja, proibindo a renovação automática, isto precariza a situação e nós sabemos que a Lei de Base do Sistema Educativo fala de projeto educativo de uma escola. O aluno entra numa escola para ter um projeto educativo e esse projeto educativo tem ciclos que o aluno vai percorrendo. Os ciclos estão relacionados entre si. Não pode o Governo criar a instabilidade de um pai que coloca o filho numa escola não saber se no ano seguinte esse aluno pode continuar aí em gratuitidade ou se terá que o mudar porque essa escola deixou de ser subsidiada para ser gratuita. Convém explicar que estas escolas não fazem seleção de alunos. Nestas escolas estão os alunos carenciados, estão toda a população, porque é única na sua zona e, portanto, está em paridade com a escola do Estado. Há situações em que o Estado tenha construído escolas nestes 30 anos? Esse é um dos aspectos que nós também focamos à Sra. Ministra, é que nestas escolas que estão colocadas em zona carenciada, que o Estado contratualizou e integrou na sua rede estatal gratuita, num ou noutro caso, o Estado resolveu criar lá uma outra escola próxima, ou perto, não é? Foi um problema que o Estado criou, porque já lá tinha uma escola que já tinha contratualizado, tinha integrado na sua rede, a qual estava a subsidiar as famílias que a frequentavam. Ao criar uma outra escola lá, naturalmente criou o próprio Estado o problema. Nós entendemos que, nessa situação, pois, os pais que escolham a escola que pretendem, porque não fica mais caro. Não é mais caro ter o aluno na escola que está... Não é mais caro ao Estado ou ao pai? Não é mais caro ao Estado. E ao pai? O pai... Ao mãe, perdão, à também, família. porque é gratuito. É gratuito já mesmo? É gratuito. Se está contratualizado, é gratuito. É gratuito. Fala-me também em termos da estabilidade. Há zonas aqui bastante remotas, e eu falei com pelo menos, neste caso é uma família de professores, que tinham alguma angústia quanto à sua carreira, por exemplo, face à hipótese do projeto ser encerrado. Exatamente. Há risco disso? Exatamente. Neste momento há, para além das tais 400 e tal escolas, ou 500 escolas, aqui estão contratos simples de associação e de patrocínio, mas se deixarmos essas e se formos só para os contratos de associação, estas escolas de contrato de associação correm a sério risco de virem a cerrar as suas portas. E isso vê-se... E o que é que acontece aos alunos? Na zona onde não haja uma alternativa de escola pública? O Ministério terá que encontrar naturalmente a solução. Isso é, os alunos que ficam sem escola não podem frequentar a escola que gostariam, terão que ser deslocados para uma outra escola, naturalmente que o Ministério organizará os transportes para os deslocar, mas não entendemos que os pais não possam escolher a escola se a escola é mais barata, se os pais a pretendem, se a escola tem qualidade, não percebemos porque é que há de se deslocar os alunos administrativamente para um outro local, para além daquele que eles gostariam de estar e onde estão integrados num projeto educativo coerente. O Ministério mostrou-se intransigente ou isto ainda é um processo negocial que está em marcha?
Em termos de verbas, o Ministério manteve os valores iniciais. Os tais 20%, por acaso é mais de 20%. Em termos de associação, nós entregamos a nossa proposta e fizemos um esforço de aproximação para existir um entendimento e um acordo. E fomos aos valores que a Sra. Ministra anunciou na Assembleia da República. Anunciou na Assembleia da República um custo para o próximo ano nas escolas do Estado de 3.750 por aluno. Vezes 24 alunos, dá 90.000 euros por turma. Nós aproximamos desses valores e transmitimos à Seriam menos 10.000 do que... Transmitimos à Sra. Ministra que não pretendemos financiamento superior à escola do Estado. As escolas privadas sempre viveram com menos do que aquilo que o Estado gasta nas escolas estatais, por isso estamos prontos a aceitar o valor de custo da turma na escola do Estado. Para nós, cá de fora, entendermos bem a dimensão desta crise, foi-lhe dito que não há dinheiro, não há mesmo dinheiro nenhum. Foi dito pela Sra. Ministra que não há dinheiro, nós entendemos que existe dinheiro suficiente. A proposta que nós apresentamos... Mesmo com a redução de 11%, 12% no Orçamento Geral da Educação? Exatamente, entendemos que a nossa proposta tem cabimento no Orçamento do Estado. Qual é que é a situação nestas escolas? Há já professores a fazerem perguntas sobre o seu futuro? Há alunos, há pais? Há uma estabilidade geral, efetivamente. Há instabilidade geral? Instabilidade geral. Os pais estão preocupados. Os professores estão muitíssimo preocupados com o seu futuro, o que é que lhes vai acontecer a partir de agosto, e os funcionários também. Portanto, é uma situação que eu referi à Sra. Ministra, não se pode alongar no tempo. Para existir educação no país, é necessário estabilidade nas escolas. E esta instabilidade tem que ser resolvida o mais depressa possível. E há aqui um efeito também de contágio, isto também me foi dito, é que zonas há onde a escola é um motor de desenvolvimento, em vários casos é o único motor de desenvolvimento, até porque são zonas rurais muito... Exatamente. De uma malha muito alargada, onde a escola concentrou uma série de atividades económicas que não existiriam sem ela. Zonas rurais onde a população estava a sair para os centros urbanos e que a escola veio ajudar a concentrar. É que está, certamente que o senhor disse tudo isso à doutora Isabel Alçada? Exatamente, a doutora Isabel Alçada está consciente do problema. Eu espero é que haja vontade política para o resolver. Ficou marcada outra reunião ou não, para já? Nós deixamos nossa proposta e insistimos para que nos fosse dada referência à nossa proposta e ficamos a aguardar sem data marcada. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer Obrigado. ter aqui. Estou João Alvarenga, que presida a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Foi a primeira parte deste jornal. Voltamos com o nosso frente a frente já a seguir. Fique connosco até já.